são justamente as danças do mundo folclórico, eu queria falar para vocês que eu fiz uma pesquisa para falar algumas coisas a respeito da presença dos alemães, das populações germânicas, especialmente dos alemães, no Paraná, especificamente no Paraná. Eu sei que aqui na Lapa a gente tem uma colônia de origem germânica, não temos? A caravana da colônia Marietal está aí? Cadê? Não veio? Não veio. Mas a colônia Marietal, que vocês certamente conhecem aqui pertinho, é um exemplo, né, de ocupação populacional colonial lá do século XIX, como muitas que houve no Paraná todo, ligadas a isso. Então, vou fazer uma faquinha rápida, de aproximadamente 20 minutos, sintonizando algumas coisas relacionadas aos 200 anos, gente. São quase 200 anos, são 200 anos desse ano da presença alemã no Brasil e quase 200 anos da presença alemã no Paraná, primeira colônia de 1829. Nesses bancos vocês vão ver outras informações relacionadas a isso. Mas eu comecei, gente, quando vocês entraram, tinha uma música que eu vou colocar de novo para introduzir a nossa conversa, que vai ser sobre a imigração, sobre esses 200 anos em 20 minutos. Vamos ver se nós conseguimos. Vocês conhecem esse som? Alguém conhece? Pode deixar rolar a graça e depois eu vou contar. Chegou no finalzinho. Que estilo musical é esse? Quem sabe? Hã? Que estilo musical é esse? Alguém sabe? Alguém sabe? Funk, é funk. Funk do Rio de Janeiro. É um funk antigo, é um funk old school, como a gente fala. Na década de 90, seguindo DOCA. Chama Rap das Armas. Todo o resto desse funk eles estão falando de armamentos, tá? Mas o que interessa pra gente, aí, pra gente ter uma ideia de algumas coisas que eu vou falar aqui, essa frase que o compositor quando fala no começo: morro do TT, a rua de invadir, mas os alemães vão se divertir. Quem que são os alemães na história dessa música? Eu fui pesquisar isso. Foi uma parte da minha pesquisa. Alemão, nos morros do Rio de Janeiro, principalmente envolvidas com facções, tráfico de drogas e conflitos armados, alemão é sempre aquele que é do outro morro, é aquele que é de um outro lugar. Ou o alemão é o inimigo, certo? Então guardem isso que a gente vai tratar simbolicamente o que isso significa para nós. Na novidade, eu não consegui descobrir por que chama de alemão esses inimigos, né? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, quando chega a imigração alemã no Brasil e no Paraná, na década de 1820, como eu falei para vocês, 200 anos atrás, e quando eles chegam, eles são os de fora, muito de fora. De fora em que sentido? No sentido de serem populações, e a gente está falando de germânicos, tá? A Alemanha só existe como nação desde 1871. Então, antes disso, havia ali, naquele território da Europa Central, uma série de populações, uma série de reinos, ducados, impérios. Tá? A gente tinha o Império Austríaco, que também é germânico. A gente tinha a Prússia, que era um reino, e uma série de outros territórios. Quando uma parte dessa população migra para o Brasil, é o reinado de Dom Pedro I. Vocês que gostam de aula de história, devem gostar, não? Então, o Dom Pedro era casado com quem? Vocês lembram? Dom Pedro I. Com a princesa Leopoldina, tá? A Leopoldina era austríaca, vocês sabiam? A Leopoldina era de uma família real chamada Habsburgo. Né? E quando o
Brasil se torna independente, em 1822, se faz uma bandeira do Brasil, que é bem parecida com a bandeira do Brasil atual, tá? Ela tem o retângulo em verde e o losango em amarelo. Aquele losango em amarelo é alemão. Vocês sabiam dessa? Não sabiam? Então, aquele losango é uma homenagem à princesa Leopoldina. Tá? A primeira colônia que é fundada no Brasil efetivamente, em 1824, chama São Leopoldo, uma homenagem à princesa Leopoldina. Tá? Então, vejam que há um conjunto de relações naquele início do século XIX lá entre os alemães e o Brasil. Mas, como eu falei, chegam como estrangeiros muito de fora porque a língua alemã é bastante difícil, é bastante diferente da nossa, porque muitos dos alemães vieram para cá protestantes, né, luteranos, então também a religião era de outra, apesar de cristã, de outra natureza, então havia esse estranhamento, assim como nos morros do Rio, o estranhamento aqui também existia, certo? E de lá até pelo menos a década de 1950, ou seja, mais ou menos 150 anos adiante, houve várias fases em que os alemães vieram para o Brasil. Tá? Migraram nesse período, depois no final do século XIX, como é o caso da colônia oriental, e depois chegaram a retornar para cá durante os períodos de guerra. Quando a gente fala em Alemanha, qual é a primeira ideia que vem? Alguém? Eu falo Alemanha, qual é a imagem que vem para a gente? Qual é a imagem? Se a gente fala em história da Alemanha. Segunda Guerra. Exatamente, a gente lembra da Segunda Guerra Mundial, que foi um evento muito traumático, que foi traumático para o mundo inteiro e também para os alemães que estavam aqui. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E que os tornaram inimigos, como a gente vai ver, em certa medida. Tá? Mas, enfim, eu queria falar para vocês que esse projeto da vida dos europeus nesse início do século XIX para frente do Brasil era um projeto de embranquecimento da população. Tá? A ideia era que o Brasil se tornasse mais europeu e que, ao mesmo tempo, se tornasse mais branco. Esse projeto também, né, desde o período escravocrata, mas depois dele também, lá depois de 1889, seguiu sendo um projeto, quando entra no século XX, principalmente, eugênico. A ideia era realmente, se acreditava, né, na ideia da superioridade das pessoas, dos homens brancos, das pessoas brancas, sobre o resto da população. Isso era um projeto, gente, tá? Que a gente chama de eugenia, serviu justamente para o nazismo e para os fascismos europeus daquele período justificarem a sua superioridade. Né? É o caso do nazismo na Alemanha, é o caso do fascismo na Itália e vários outros lugares. Certo? Então, assim, quando a gente tem esse contexto da presença com a população que vem para o Brasil para se tornar agricultores, trabalhar com café, trabalhar colonialmente, ocupar o território, né? A gente tem um processo de colocação desse diferente, desse estrangeiro, desse que não fala a língua, muitas vezes em conflito. Tá? A população alemã no Rio Grande do Sul se estabeleceu lá também para ocupar o território que estava, né, nesse período, inclusive, em conflito com outros países, como, por exemplo, o Uruguai, né, aquele território todo. Então, essa população estava num local de certa beligerância, de certos conflitos já. E onde havia populações indígenas também, mais um tipo de conflito. Então, não foi a vinda dessas populações para cá, alemães e populações alemãs, não foi exatamente numa boa, nesse
Agora, eles vieram também para cidades, né? Os alemães ocuparam uma grande parcela de cidades e colônias, especialmente no sul e no sudeste do Brasil. E eles deixaram também, durante todo esse período, uma série de heranças para nós. Alguém sabe quais seriam heranças das populações germânicas para nós, os alemães especificamente? Alguém sabe dizer? A gente lembra de chopp, né? De cerveja. É que vocês são menores de idade, a gente não vai falar de Oktoberfest aqui, né? Ó, esse chapeuzinho é o chapeuzinho tipo Oktoberfest, né? Eu comprei no brechó e ele, na verdade, é a marca da cerveja. Mas é um chapeuzinho tirolês, de uma região que fica entre Áustria, Itália e Suíça, que tem uma influência, inclusive nos grupos e nas danças folclóricas, como a gente vai ver. Tá? Então, é uma das heranças, mas há uma série de outras heranças interessantes. Eu trouxe algumas delas aqui para mostrar para vocês. Uma delas tem a ver com futebol, vocês sabem? Sabiam? Qual que é o tipo de futebol? Eu trouxe até nas minhas pesquisas, eu fui lá no acervo do Alto Heimat, que é o grupo folclórico, vocês vão ver dançar aqui, tem 60 anos de idade, então surgiu na década de 60. Esse grupo folclórico, ele tinha uma coleção de discos. Quando eu vi esses discos, eu gosto muito de discos, sou DJ também, eu falei, eu vou pesquisar ali. E encontrei um monte de coisas.